Gente, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de três modalidades de sofrimento, três figuras de sofrimento que aparecem bastante para mim, assim, que surgem assim na fala das pessoas, na queixa das pessoas, que tem a ver com posições narcísicas e que a gente pode elaborar aqui para dar uma ajuda de compreensão, eu acho assim, que pode dar um bom caminho. E a partir dessa compreensão vislumbrar possibilidades de saída, tá? Vou colocar o índicezinho aqui para vocês. Vou tentar fazer isso, como sempre, do jeito mais simples possível. É possível que eu falhe, né? Que eu falhe, que eu não consiga. E aí tá aqui, né? Essas três figuras são, eu vou chamá-las assim. Aquele que não pode falhar, aquela que não pode falhar, né? A primeira figura. O narcisista ressentido, que encaminha para uma depressão depois, né? E a última é o romantismo, é o narcisismo. O romantismo é um narcisismo. Tá? A gente vai passar por alguns pontos, assim. Primeiro ponto inicial, eu não vou tratar exatamente, assim, do que é o narcisismo. Acho que tem 2 vídeos aí embaixo que você pode ver sobre isso. O último vídeo trata disso também. Eu vou assim, tentar passar por isso de uma maneira assim, mais simplificada, mas se quiser se aprofundar nisso, tem os textos de referência aí embaixo, como sempre, e os vídeos também de referência, tá bom? Tem um player aqui, se você quiser voltar, tá? Só voltar no playerzinho pra você não se perder e tal. Vamos lá, a gente vai tratar do narcisismo como esse lugar, assim, esse locus do nosso desenvolvimento, no qual a gente se compreende como centro do universo, assim, né? É um lugar necessário que tem que passar depois, mas que a gente retorna para ele em tantos momentos da vida. Naturalmente a gente acaba retornando para ele porque ele é um lugar, vamos dizer assim, muito inicial, que teve muita importância no nosso aprendizado para a satisfação das nossas necessidades, tá? Então, o que a gente vai tratar hoje, essas 3 posições, elas têm a ver com um tipo de aprendizado que foi feito lá nesse primeiro momento. Se a gente fosse falar em psicanálise, assim, a gente poderia pensar numa lógica de investimento libidinal nesse momento do narcisismo, assim, como se assim, o amor que você recebeu, né? A quantidade ou a qualidade de amor que você recebeu. Eu chamo isso às vezes de reservatório de amor narcísico, mas vamos dizer assim, que seja um investimento dessa libido parental, assim, o quanto que você foi lambido, amado, erotizado e impulsionado, assim, tipo, te amo muito aqui, e depois, primeiro momento, te amo muito aqui, depois pode ir lá que eu tô aqui, né? Pode voltar, o que der errado eu tô aqui. Isso é muito importante, né? Porque a gente vai dizer, pode ir lá, o que der errado eu tô aqui pra você. Então, meu amor não é condicional, ou condicionado a, tá? Ele não é condicionado a alguma coisa específica. Isso é super importante porque a gente vai falar, né? Então, é como se na lógica um pouco da psicanálise, esse investimento libidinal assim, nesse bebê, nessa criancinha, ele virasse a capacidade reservada, guardada, que essa criancinha tem de investir libido no mundo. É uma ideia super bonita essa do investimento libidinal, eu acho, mas eu não acho que exatamente funciona desse jeito, assim, não acho que a gente tem um reservatório de amor, infelizmente. Mas seria legal até se a gente tivesse. Mas também é bom pensar que não acho que funciona assim, porque senão a gente poderia dizer que quem não recebeu amor lá não vai poder vivenciar investimento libidinal no mundo, né? O que de alguma forma, vamos dizer assim, se confirma na clínica, na queixa das pessoas, se confirma isso de algum jeito. Para algumas pessoas é muito mais difícil de investir, porque é muito mais... essa pessoa tem como se tivesse menos energia de investimento, menos esperança de retorno, né? Mas na neuropsicanálise, e a partir daí na autoescrita, que é esse processo de pesquisa que a gente constrói aqui nesse canal, a autoescrita, se você quiser entender como é que ela funciona, tá embaixo, é um processo de pesquisa de si mesmo através de algumas técnicas, algumas ferramentas de escrita. Não é uma escrita criativa, é sobre compreender como é que você funciona, tá? Então tá embaixo, se você quiser entender e participar, a gente faz esse trabalho aqui e a gente se encontra todos os sábados para aprender a usar essas ferramentas. Beleza, depois você olha embaixo se você quiser. Mas como a gente compreende na neuropsicanálise, que é isso que eu estudo, que é uma derivação da psicanálise em relação à neurociência afetiva, uma melhor maneira de aprender isso
é como que se você aprendesse uma modalidade. Você faz um aprendizado muito fundamental de como que o mundo funciona, com esses primeiros objetos, mãe e pai, por exemplo, né? Você faz um primeiro aprendizado, e esse primeiro aprendizado de como que você fica no centro ou deixa de ficar no centro, como se você fica ameaçado de não estar mais no centro, como que você pode perder o amor está condicionado aqui. A gente entende isso como um aprendizado narcísico, assim, esse aprendizado primeiro, né? Esse aprendizado ele pode ser assim mais legal, menos legal, mais satisfatório para suas necessidades ou menos. Assim. Ele pode ser muito ameaçador ou menos ameaçador, vai variar muito, né? E ele pode ser mais adequado à realidade para além daquelas figuras, daquele núcleo, ou menos adequado, né? Ele pode ser um aprendizado que te estimula mais, que fala, vai, se esforça, tenta, volta. Se cair, a gente tenta de novo, essa coisa assim. Tô aqui, pode confiar. Ou se cair, você não pode mais voltar. Se cair, você não é mais meu filho. Se cair, eu não te amo mais. Se cair, se falhar, você não pode mais. Então, esses são os aprendizados. Esse aprendizado eu chamo na autoescrita de enunciado narcísico. Né? É como que o aprendizado primeiro que você faz de como que você consegue ou não consegue satisfazer as suas necessidades básicas, né? Quando eu falo de necessidades básicas, eu estou falando dos 7 afetos fundamentais. Se você quiser olhar embaixo o que são essas coisas, que não são as pulsões da psicanálise, são 7 energias fundamentais, 7 necessidades que estão ligadas a 7 necessidades afetivas fundamentais, né? Que está ligado à neurociência afetiva e ao Panksepp, Jaak Panksepp, está embaixo também. Beleza. Mas então, você como que constrói um aprendizado de como que você satisfaz ou não isso, em que grau de risco que você está na sua existência em relação tanto à realidade externa quanto ao amor parental, né? Então, se eu vacilar aqui, eu não consigo. E aí, vai variar, cada um tem a sua historinha aí, né? Às vezes as histórias são de muita sujeição, submissão e, vamos dizer assim, adequação, estou adequado ou submetido mesmo a essa lógica parental. Às vezes são lógicas de muito protesto, de muita raiva de um amor que não veio, né? Às vezes são lógicas muito assim, muito positivas, meus pais me deram tudo, então tá tudo bem e tal, né? Às vezes são lógicas realmente bacanas de, cara, a vida é complicada, mas a gente vai tentando, né? Tentar de novo, falhar melhor. Em geral, essas pessoas que têm essa lógica assim, mais razoável de aprendizado, assim, mais adequada à realidade, onde tem amor, mas tem também esforço, né? Elas não estão aqui assistindo esses vídeos, elas não estão precisando disso em geral, ou não estão precisando de atendimento, de trabalho, enfim, tá? Elas são mais raras da minha experiência, né? Enfim, mas então vamos às nossas 3 figuras, né? Vamos lá. A primeira figura está muito ligada a isso que eu acabei de falar, é a figura do aquele que não pode falhar, né? E aí ela vai juntar 2 estruturas assim, fundamentais que a gente trata muito aqui, que são o ideal do eu e o narcisismo, né? Ideal do eu de um lado e narcisismo do outro. Então, ela constitui uma noção assim, ela se constitui em uma noção de que para ser amada ela precisa ser perfeita. O que quer que seja a noção de perfeição vai variar, ela tem que ter alguns atributos, assim, então ela tem que ser forte, ela não pode errar, ela não pode não conseguir aquele emprego, ela não pode não ser a melhor pessoa, a melhor aluna, a melhor coisa, ela não pode fraquejar, ela não pode chorar, ela não pode entristecer, ela não pode várias coisas, né? Porque senão, então, isso aqui tá a ideia de quem ela tem que ser para ser amada, porque senão, se tiver esse campo de falhas, ela pode ser abandonada aqui, né? Isso às vezes é consciente, concreto, assim, né? Minha mãe me dizia que às vezes é uma ameaça de fundo, assim, né? Que tá lá, assim, cara, se eu falhar, eu não sei o que pode acontecer, eu não posso falhar, porque essas pessoas aqui não compreendem muito bem minhas falhas. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas aí, nesse sentido, essa pessoa aqui, então, tá sempre em ameaça de vínculo, o que, por tendência, vai gerar para ela uma certa angústia constante, de base, né? E talvez ansiedade, talvez pânico, talvez depressão, uma série de sintomas, talvez fobias e tal, vai variar também. É sortido, né? Mas aí, com isso, então, ela vai ter esses sintomas, quanto mais ela tem esses sintomas, possivelmente, quanto mais ela tem esses sintomas, mais ela se sente falhada, mais ela tenta se livrar desses sintomas e ela não aceita esses sintomas porque ela não pode falhar. Percebe que isso circula, né? Ela não pode falhar. Então, já que ela não pode falhar, ela tenta se livrar desses sintomas e ela não consegue, tá? Tá entendendo, né, a ideia? E aí, quanto mais não consegue, mais ela se sente falhada. Bom, beleza. E aí o que eu digo para essas pessoas que são, assim, muito frequentes, muito frequentes, assim, o primeiro é entender que você não é aquela pessoa que você queria ser, né? E isso dói lá no narcisismo, entendeu? Você não é perfeito, você não é aquela pessoa que não sofre, você não é aquela pessoa que não deprime, você não é aquela pessoa que não procrastina,
Você não é aquela pessoa que consegue, sabe, tudo, que não, nem entendeu? Não é aquela pessoa que está sempre feliz, não é aquela pessoa que é sempre capaz, não é aquela pessoa que é resiliente, como dizem nessa palavra, tem essa resiliência, assim, essa coisa estoica. Não é, você não é essa pessoa. Então você precisa aceitar essa condição, que pode ser transitória, mas você precisa aceitar essa condição para poder lidar com ela. E compreender que você consegue construir campos de vínculo que não estão ameaçados por essa posição, né? Então essa é uma coisa muito importante. Então você tem que conseguir produzir campos de vínculo, campos de vinculação, de amor, que não estejam ameaçados pela sua falha, porque aí você vai começar aos pouquinhos a retroalimentar, né, assim, nesse novo sistema. Dá muito trabalho, não é assim, né? Mas a terapia é um passo talvez inicial para isso. Alguém que não te julgue pelas suas falhas, você começa a perceber que não é pela falha que você vai ser abandonado. E você pode, inclusive, ser amado com a sua falha e pela sua falha, né? Então tem gente que, poxa, eu também sinto isso, né? Infelizmente a gente não divide os nossos campos de falha tanto quanto os nossos campos de sucesso, né? E de potência, enfim, é assim que as redes estão aí para piorar essa situação. Mas, então, essa é uma figura que tem como solução, essa que eu estou dizendo, primeiro, uma primeira aceitação disso, porque quanto mais você tenta conter isso, pior fica, como conter um rio, você não consegue represar isso, só piora. Você tem que entrar no fluxo e compreender para onde que você pode ir com ele, entender de onde que esses sintomas surgem, dessa impressão de inadequação, de falha possível, de abandono possível, se for isso exatamente, em geral é por aí. E produzir novos campos de vínculo, mas você não vai se livrar daquela voz de fundo, isso não vai desaparecer. Então aceita isso, de que você está sempre em risco de ser abandonado, né? Porque você não é perfeito. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa é a primeira figura, aquele que não pode falhar. Segunda figura é o narcisista ressentido, né? Vamos dizer assim. Isso apareceu numa das lives da autoescrita, esse termo muito, muito bacana, assim. Ou fui eu que falei em outro vídeo, mas surgiu na última live da autoescrita. É aquele que não compreende que para ele existir no mundo ele tem que ser foda, muito bom, muito incrível. Isso pode ser uma fala realmente dos pais, né, de que dizem que você... Eu me encaixaria muito nessa condição. Você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser muito bom, você tem que ser, sei lá, você tem que ser, né? Você tem que ser. E assim, até certo ponto você consegue ser, mas aí de repente você vai para a realidade maior, assim, adulta. E aí você vê que o mundo é muito mais complicado do que aquilo, e que o mundo especialmente exige muito mais esforço, muito mais trabalho, muito mais treino, muito mais dedicação, muito mais caiu, levantou, tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. É insuportável o cansaço que isso traz, né? E a impressão de que o mundo não é aquilo que te prometeram que ia ser, ou que te disseram que ia ser, ou que te cobraram que você fosse em relação ao mundo, nesse sentido. Você tem que ser perfeito, né? Mas aí é um pouquinho diferente da anterior, talvez não tenha tanta ameaça de abandono, vai variar um pouco, mas tem assim uma suposição de base de que você tem que ser assim e de que o mundo vai ser assim. E aí quando você chega no mundo adulto, o mundo não é assim, e é muito difícil, você não treinou, você não aprendeu a lidar com a realidade nesse sentido, você simplesmente não aprendeu. Seus pais te disseram, e eu estou realmente falando bem dos meus exemplos aqui, lembrando não só das pessoas que eu trato e que acompanho na autoescrita, mas realmente da minha condição. É assim, é aquela história, por que não tirou 10? Né? Tirou 9,8. E se tirou 10, fala, tá bom, óbvio que você vai tirar 10, tem que tirar 10, né? Então, isso gera uma coisa assim que até assim a sexta série você consegue ir, sei lá, quinta série, sei lá até quando, mas de repente você começa a falar, mas peraí, isso eu não consegui. E aí você vai pro mundo e você entende que você é só mais uma pessoa no mundo, você é só mais um qualquer no mundo, né? E aí isso causa muito sofrimento e isso causa um esvaziamento de sentido na sua existência, porque você achou que na sua existência você ia ser o herói, você ia ser o príncipe, a princesa, aquele que é extraordinário, aquele que é o melhor de todos, aquele que vai ser reconhecido e amado, ovacionado, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, isso causa muito sofrimento e causa uma impressão de esvaziamento mesmo, que está ligado também à ruptura desse vínculo básico, né? Então, naquele universo, eu era especial. Aqui eu não sou ninguém, aqui eu não sou nada. E isso causa uma dificuldade de buscar, né, do nosso buscar, né? Uma dificuldade de se motivar, vamos dizer assim, para usar uma palavra coaching, de se motivar para buscar, de ter libido nesse sentido, de ter apetite, de ter curiosidade, de ter interesse, de ter esperança, né? É difícil de continuar, né? Porque primeiro você não treinou, você não aprendeu, como é que faz para... Então eu tenho que estudar tudo isso para passar naquele concurso? Pô, achei que eu só fosse passar porque eu sou incrível, né? Eu tenho que, para fazer vestibular, não, eu tenho que estudar tantos anos para aquele negócio, cara, que preguiça, não quero, né? Tinha que ser mágico, tinha que ser incrível, tinha
tinha que ser natural para mim que eu fosse conseguir, né? Então é insuportável. E aí a vida fica muito sem sentido, e aí tem um esvaziamento mesmo de sentido, nesse sentido. Tem um esvaziamento dessa condição de vínculo, porque eu não sou mais aquele, então aquelas pessoas me traíram, me disseram isso, me propuseram essa lógica que não é real, eu me sinto abandonado por elas também, traído por elas. E também tem um desligamento do próprio buscar, né? Porque eu não sei mais buscar, achei que buscar fosse assim, só louros, só vitórias. Só que não é. Então eu não consigo mais buscar. Então a minha dopamina, nesse sentido, a minha libido, que são coisas assim muito próximas, se a gente pudesse dizer, é uma articulação que o Mark Solms, que é o criador da neuropsicanálise, várias vezes faz, entre dopamina e libido, o conceito de libido e a bioquímica da dopamina, tirando o componente sexual, mas a gente não precisa entrar nessa discussão agora, hoje. Mas, então, você tem um desligamento disso, porque você não sabe mais como é que você busca, né? Você não aprendeu a buscar. Você não entende que buscar não é só novidade, não é só prazer, não é só vitória. É tentativa e erro, né? Esforço, chatice, trabalho. E aí a raiva em geral do trabalho, o tédio, né, a repetição, a segunda-feira e por aí vai. Então, para essas pessoas aqui, a gente precisa conseguir compreender assim muito bem que tese foi essa, que hipótese, que enunciado narcísico foi esse que foi constituído sobre você, com você, por você, para você, lá de início, para a gente tentar enfrentá-lo assim no mundo real. Porque o mundo real pode ter prazer, ele pode até ter louros e vitórias e coisas assim, reconhecimentos, essas coisas assim, até pode acontecer. É muito mais raro do que a gente supõe a princípio, né? Bem mais raro, bem mais difícil. Pode rolar, mas vai ter que ter um trabalho, né? Então você tem que conseguir encontrar algum prazer nessa tentativa e erro, nessa alternância de vitória e derrota, como eu falei no nosso último vídeo da dominância, né? Você não vai estar sempre por cima, você vai perder tantas vezes e ganhar tantas outras vezes, e vai tentar de novo e tentar de novo. Então aqui tem em tudo isso que eu estou falando, aliás, tem a importância da noção dinâmica de alternância, né? De alternância de lugar, de conseguir, não conseguir, de foi do meu jeito, não foi do meu jeito, né? Isso é muito importante. Então, como é que a gente aprende isso e aprende a ter prazer com isso, né? Esse é um processo mesmo, um processo de luto narcísico nesse sentido, né? Que tem que ser feito. Tá, a última figura é a figura essa que eu chamo de romantismo é o narcisismo, o romantismo é um narcisismo, que então está ligada a essa noção de que você é o centro do mundo, você tem que ser o centro do mundo, o centro do universo, e das duas uma, ou você foi então amado muito por essa figura parental, por essas figuras parentais, e você supõe que o mundo vai te dar algo similar a isso, a esse grau de compreensão, de devoção, de adoração, ou você não foi, né? Essa é uma opção, ou você não foi e supõe que o mundo vai te dar essa compensação do que você não teve. Tem essas duas opções, né? E aí, nesse sentido, o mundo te deve, né? O mundo te deve um grande amor, o destino te deve um grande amor, né? A narrativa da sua vida te deve o grande amor, né? Porque você, afinal de contas, é o centro da existência, então o mundo está feito para você, né? Está moldado para você. Então a gente passa aí buscando essa dívida, o mundo está em dívida com a gente sempre. E o grande amor vai vir em algum momento, ele tem que vir em algum momento. E quando a gente encontrar com esse grande amor, das duas uma, a gente vai então retornar para esse lugar de adoração total, de compreensão total, de fusão, de fusionamento, se a gente quiser. Finalmente eu retornei para essa condição de não desamparo, né? Porque é a condição básica, né, que a gente fala do desamparo, de estar em desamparo na vida. Então eu anulei isso e agora estou amparado, preenchido, pleno. Então, de volta, ou então eu consegui corrigir aquele erro fundamental lá do que eu não tive, né? Então eu vou encontrar um grande amor. Então essas figuras podem se articular também, né? Lógico, como tudo, elas podem se juntar seus poderes, mas várias vezes a gente vê, assim como resposta a essa dor narcísica aqui, a ideia do grande amor, né? Que vai vir e corrigir esse troço. Então, como eu falo sempre, o problema não é do romantismo que te contam, é do seu narcisismo que acredita. Então a culpa não é da Disney, a culpa não é de ninguém, mas o lance é que isso encontra eco na sua estrutura de eu sim mereço, porque eu sim sou o centro, ou deveria ser o centro se eu não fui, ou se eu sinto que eu não fui. Então aqui também a gente tem que fazer uma reelaboração desse seu lugar. E a gente precisa compreender que a gente pode ter sim bons encontros na vida, encontros interessantes, encontros inclusive de reconhecimento profundo, só que a gente vai ter que fazer um trabalho de comunicação e um trabalho de compreensão do outro, né? E de novo de alternância, mas sem compreensão do outro como sujeito, o outro na posição de sujeito que também quer ser amado nesse sentido, né? E a gente volta àquela problemática que eu tratei no vídeo anterior da posição de sujeito-objeto, né?
que é assim, é sobre mim, mas eu preciso ser amado pelo outro, né? Eu tenho que ser o sujeito, mas ao mesmo tempo tenho que ser objeto do amor do outro. Essa é uma complicação, se vocês quiserem vão ver o último vídeo que eu trato bastante dessa complexidade. Não vou tratar disso aqui hoje, mas o que precisa ser compreendido é que é preciso que haja uma alternância de lugar na posição adulta de amor, de encontro, e um trabalho também, de novo, um trabalho, para que esse reconhecimento de fato aconteça. E comunicação, né? Comunicação das suas necessidades, porque o outro, ao contrário do que a gente fantasia, não vai adivinhar o que você sente, o que você precisa. Não é possível, né? O outro não sabe de você, ele não está lá para você, ele está lá para ele, né? E você tá aí, tá lá para você também, né? Para você, você para você, ele para ele, e nesse sentido pode haver um encontro, né? A gente está buscando uma coisa e o outro está buscando uma outra coisa, e a gente tem que conseguir comunicar essas coisas, essas duas coisas que a gente está buscando, porque esse outro não consegue ler as suas necessidades, adivinhar as suas necessidades como a sua mãe deveria ter feito lá atrás, ou você tem a impressão de ter feito, né? Então esse outro não consegue fazer isso. Então a gente vai precisar comunicar coisas. Enfim, tudo isso é trabalho, né? Trabalho de compreensão de alternância, de compreensão das suas hipóteses que foram formuladas lá atrás, desses seus enunciados básicos, desse seu enunciado narcísico, numa síntese maior, e para que a gente consiga seguir adiante e ter bons encontros e não simplesmente ficar muito ressentido e muito magoado e muito insatisfeito na vida, com a realidade, né? Na nossa posição depressiva, assim como diz a Melanie Klein, em relação a essa realidade, a esse princípio de realidade aqui, é o que está dado no mundo, né? E a gente consiga se adaptar mais ou menos a essa realidade, né? Porque não vai ter outra, entendeu? E a gente precisa, então, se adaptar e fazer esse trabalho para a gente conseguir minimamente satisfazer o que a gente tem que satisfazer as nossas necessidades. Porque não vai ter outro jeito. Não tem como desfazer o mundo e fazer de novo para você ser o centro. Tá bom? É isso, gente. A gente se vê na live no sábado às 11 horas. Tchau. Obrigado.